Por que algumas pessoas parecem torcer contra você quando você começa a crescer? Será que a inveja das pessoas revela algo sobre elas? Ou revela algo que você ainda precisa entender sobre si mesmo? Existe um momento curioso na vida de muitas pessoas. Um momento em que tudo começa a mudar. Você começa a pensar diferente. Começa a buscar crescimento. Começa a querer uma vida melhor. E de repente, algo estranho acontece. Algumas pessoas que antes estavam ao seu lado começam a agir de forma diferente. Comentários irônicos aparecem. Críticas começam a surgir. Olhares estranhos aparecem. E uma pergunta silenciosa surge dentro da sua mente. Por que parece que algumas pessoas não querem me ver crescer? A psicologia do comportamento humano explica algo muito profundo sobre isso. O ser humano vive constantemente comparando sua vida com a vida dos outros. Esse processo acontece quase automaticamente no cérebro. É o que a ciência chama de comparação social. O cérebro faz isso para entender onde você está dentro do grupo. Se você está igual, se está atrás, ou se está avançando mais rápido que os outros. O problema começa quando essa comparação ativa algo muito poderoso dentro das pessoas, a ameaça ao ego. Quando alguém vê você evoluindo, mudando, crescendo, isso pode provocar duas reações completamente diferentes. A primeira reação é inspiração. Essa pessoa olha para você e pensa: se ele conseguiu, talvez eu também consiga. Mas existe uma segunda reação, e ela é muito mais comum do que imaginamos. Essa reação se chama inveja psicológica. A inveja não nasce porque você fez algo errado. Ela nasce porque sua evolução começa a revelar algo que muitas pessoas tentam evitar olhar: a própria estagnação. Quando alguém vê você tentando melhorar, isso cria um espelho. E espelhos podem ser desconfortáveis, porque eles mostram aquilo que a pessoa talvez esteja ignorando há muito tempo. Talvez sonhos abandonados. Talvez metas que nunca foram perseguidas. Talvez potenciais que nunca foram desenvolvidos. Então, em vez de lidar com esse desconforto interno, algumas pessoas fazem algo muito mais fácil. Elas tentam diminuir quem está crescendo. Elas fazem comentários como: isso não vai durar. Você está se achando demais. Você mudou. Mas aqui está algo que poucas pessoas percebem. Na maioria das vezes, essas frases não são realmente sobre você. São sobre o conflito interno de quem está dizendo isso. A psicologia chama isso de mecanismo de defesa. Quando uma pessoa se sente ameaçada emocionalmente, o cérebro tenta proteger sua autoestima. E uma das formas mais rápidas de fazer isso é diminuindo o outro. Mas existe um detalhe importante que você precisa entender. Nem toda resistência que você enfrenta vem da inveja. Às vezes ela vem do medo. Medo de perder a versão antiga de você. Porque quando você muda, você quebra expectativas. Você deixa de ser a pessoa previsível. A pessoa que sempre fazia as mesmas coisas. A pessoa que não causava desconforto em ninguém. Crescer muda isso. Crescer cria movimento. E movimento incomoda quem está parado. Agora pense em algo profundamente importante. Se você parar de crescer apenas para não incomodar outras pessoas, quem estará pagando o preço dessa escolha? Você, seu futuro, seus sonhos, sua evolução. A neurociência mostra que o cérebro humano se adapta ao ambiente em que vive. Isso significa que se você está cercado por pessoas que constantemente diminuem seus esforços, seu cérebro começa a sentir que crescer é perigoso. E quando o cérebro associa crescimento com rejeição social, ele começa a sabotar seu próprio progresso. Você procrastina. Você duvida de si mesmo.
você reduz seus próprios sonhos. Tudo isso para evitar o desconforto de se sentir diferente. Mas existe uma verdade poderosa que muitas pessoas só descobrem tarde demais. Crescimento quase sempre exige desconforto social. Porque quando você evolui, você muda o equilíbrio das relações ao seu redor. Algumas pessoas vão se afastar, outras vão criticar, outras simplesmente não vão entender. E tudo bem, porque cada pessoa está em uma fase diferente da própria jornada. A pergunta que realmente importa não é: por que algumas pessoas não gostam de ver meu crescimento? A pergunta mais importante é: eu estou disposto a continuar crescendo, mesmo quando isso incomoda algumas pessoas? Porque no final das contas, sua vida não pode ser construída baseada na aprovação de todos. Se você tentar agradar todo mundo, vai acabar vivendo uma versão pequena de si mesmo. A psicologia do crescimento pessoal mostra algo muito interessante. Pessoas que alcançam grandes transformações em suas vidas quase sempre passaram por um período em que foram incompreendidas. Não porque estavam erradas, mas porque estavam indo em uma direção diferente da maioria. Então, se hoje você sente que algumas pessoas estão estranhas com sua evolução, talvez isso não seja um sinal de que você está fazendo algo errado. Talvez seja exatamente o contrário. Talvez seja um sinal de que você começou a sair do lugar onde muitos permanecem por anos. E isso muda tudo. Porque quando você entende isso, algo poderoso acontece. Você para de gastar energia tentando convencer todo mundo e começa a usar essa energia para algo muito mais importante: continuar evoluindo. Porque no final da sua vida, a pergunta que realmente vai importar não será: todo mundo aprovou minhas escolhas? A pergunta que vai ecoar dentro de você será outra: eu tive coragem de me tornar quem eu realmente poderia ser?